É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela confiança nos episódios anteriores. E hoje aqui, mais uma vez, eu trago comigo Mário Adib, que é o diretor da Proxy no Brasil. E eu trabalho com ele, sou gerente de relacionamento na Proxy também. Somos uma empresa de investimentos no exterior, uma gestora de patrimônio que faz o wealth planning lá fora. Mas o tema de hoje é um tema que todo mundo já chegou a tocar e ele está em alta, que é imigração para o exterior. E focado nos Estados Unidos, né, que é onde a nossa empresa está localizada e é onde o Mário tem experiência, porque antes de ser diretor da Proxy no Brasil, ele foi officer de imigração lá nos Estados Unidos. E esse bate-papo hoje, Mário, tem entrado aí no jantar das famílias, não só por questões de preocupação política, muitas vezes por educação, segurança. É um tema que está em alta há um bom tempo no Brasil. E as pessoas já vinham pedindo, fala sobre imigração. O Mário que já foi officer lá fora, já morou na Califórnia, você que já morou em Nova York e tal. Falem sobre isso, porque a gente quer ouvir de quem viveu lá e não só foi para lá tentar arriscar a vida. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para você é, Mário, o sonho americano ainda existe? Boa pergunta, João. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro esse tema. Então, como você já mesmo falou, eu comecei há muito tempo atrás nesse segmento, então eu adoro esse tema. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, um excelente trabalho que você vem fazendo, João, de trazer informação para as pessoas, de mistificar, quebrar barreiras e ao mesmo tempo trazer conteúdo de verdade, né? Então vamos lá, o famoso American Dream, né? Ainda existe, sim, ainda existe, só que eu acho que mudou um pouco a procura das pessoas com relação ao sonho americano. Antigamente, eu acho que as pessoas buscavam riqueza, construir patrimônio, oportunidade. Hoje, as pessoas estão procurando dormir tranquilo. Então, até por tudo que a gente está vivendo no Brasil, né, risco, insegurança jurídica, falta de segurança, etc., eu acho que as pessoas estão buscando lugares que juntam todos os pontos. Eu acho que os Estados Unidos acaba juntando todas as peças ali, oportunidade, segurança, qualidade de vida, mercado mesmo americano, maior economia do mundo, então isso traz um pouco mais de segurança econômica e previsibilidade para o futuro. Então sim, ainda existe, mas acho que mudou um pouco o perfil. Certo. O sonho americano, como a gente sempre entendeu, era o quê? O americano médio, ele tinha lá a própria casa, ele tem um bom emprego, ele tem uma família numerosa, e ele consegue ter uma tranquilidade para se aposentar em paz com o Social Security, mais a poupança que ele faz ao longo da vida, que é justamente na Bolsa de Valores americana, né? O que a gente tem visto hoje no mundo é um mundo extremamente inflacionário e que quem depende só de aposentadoria pública provavelmente vai ter muita dificuldade lá na frente. E o próprio americano, ele tem tido essa dúvida se ele vai conseguir se aposentar. Existia um número mágico, as pessoas falavam lá, né, $1 milhão para poder se aposentar. E isso caiu por terra após pandemia, né? Com essa impressão desordenada de dinheiro. Qual a solução que você acha que as pessoas que pensam não só em imigrar, né, principalmente em se aposentar em dólar, podem fazer para poder chegar lá na frente e não ter surpresa, seja aqui no Brasil, seja lá fora? Eu acho que parte do pressuposto de planejamento, João, seja o brasileiro, que a gente já não tem uma cultura de planejamento, né? Então, nossos avós e bisavós, eles construíam e preservavam patrimônio comprando terras, né? Tanto que a terra, tem um ditado que quem compra a terra não erra. E, de fato, tem uma parte de verdade nisso. Só que o americano ele tem essa cultura, como você mesmo falou, de investir no mercado de capitais há muito tempo e fazer esse planejamento. Hoje a gente está vendo essa nova geração tem um problema muito sério com a falta de planejamento e vivendo por salário. Então, você tem um cartão de crédito, um gasto muito alto por uma série de assédios e oportunidades que que calham ali para a nova geração. E a falta de planejamento impede com que essa nova geração tenha essa visão a longo prazo de como vai ser minha aposentadoria? Qual é a renda que eu gostaria de ter ao me aposentar? Eles não pensam nisso lá na frente. Então, eu acho que o planejamento é não só para quem já é americano, já está lá, ou brasileiro, mas principalmente para quem quer migrar. Porque esse é o maior erro que o brasileiro tem de olhar para a migração e ele não fazer o planejamento adequado. Aí, quando chega nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, existem diversas surpresas, desde custo de vida, ao mesmo tempo parte de saúde, ao mesmo tempo geração de renda. Esses caras, às vezes, não têm um planejamento do que ele vai fazer lá.
ele vai montar um negócio, ele vai aplicar para uma vaga de emprego, então ele está tudo muito escuro. Ele simplesmente tem o desejo de migrar, e esse desejo de migrar é tão alto, tão grande, que ele acaba passando na frente no planejamento que acaba sendo um necessário, fundamental para ele não ter surpresa no futuro. Perfeito. Tem uma pergunta que eu me faço que é o seguinte, sou suspeito para falar porque eu sou um exemplo prático desse tema que a gente está trazendo. Eu emigrei para os Estados Unidos 2 vezes, né? Tive 2 passagens lá, somaram 6 anos da minha vida, mulher, filho e tudo, então vivi toda essa etapa de planejamento, preparação para estudo, escola de criança e tal. Mas no meu caso é diferente, porque tendo familiares cidadãos americanos, facilitou o processo e naturalmente jogou a gente para lá. No mundo hoje, existem 5 milhões de brasileiros morando fora do Brasil. 2 milhões desses estão nos Estados Unidos, e o segundo colocado, que é Portugal, tem 500 mil. Ao que você atribui essa escolha do Brasil em ir para um lugar onde a própria língua já deveria ser uma barreira e grande parte, quase 40% dos brasileiros estão justamente num país só? Eu acho que vai muito de encontro que a gente conversou sobre o American Dream, né? Então, acho que os Estados Unidos acaba sendo o país favorito, assim. Tem alguns outros países com eficiência tributária, como Paraguai, que muitas vezes as pessoas estão olhando para isso, até pensando na questão das indústrias, enfim. Portugal é um país muito legal, assim, de se viver, mas as pessoas vão para lá em fase de vida de aposentadoria, algo para relaxar, para ficar tranquilo, etc. Mas não nesse período no qual a gente está procurando crescer e ter oportunidades, de fato, para você evoluir profissionalmente. Então, os Estados Unidos, eu acho que concentra vários fatores que a gente mencionou aqui anteriormente, que são fatores da maior economia do mundo, oportunidade de negócio, tecnologia. Hoje é um país líder aí de tecnologia, com um país democrático, um país livre de mercado para você poder fazer o que você quiser, empreender, etc. E eu acho que junta qualidade de vida e segurança. Que acho que esses pontos todos concentrados num lugar só fazem as pessoas procurarem os Estados Unidos mais do que outros países. Legal. O tipo de imigração você acha que mudou? Porque antigamente era claro para a gente que o perfil do brasileiro que imigrava era justamente o pessoal geralmente de baixa renda, que não tinha tido grandes oportunidades aqui no Brasil. Quase ninguém no Brasil tinha inglês antigamente, né? Saiu uma pesquisa outro dia colocando que fluência no inglês hoje, 1% dos brasileiros. Com algum tipo de inglês, 5%. E aí, a população que acompanha a gente aqui, o público nosso, que acaba de novo, é um público mais de classe média alta, de classe alta, ele tem a impressão de que está todo mundo com filho em escola bilíngue, que todo mundo entende inglês. Isso não é verdade. A maioria não entende nada. Nem nas grandes cidades europeias, por exemplo, se você vai para o interior, as pessoas já não falam inglês. Então, é uma ilusão muito grande de ótica da gente quanto a isso. E aí, o público que ia para lá era um público que ia trabalhar, geralmente, o homem na construção civil, né? Que é um trabalho super digno lá, e a pessoa não se preocupa tanto, enquanto no Brasil, o cara nunca trabalharia aqui numa obra, mas lá ele trabalha. E a mulher ia para a faxina, era o normal. O perfil, a gente tem visto que tem mudado. O que é que você acha que as famílias estão buscando mais hoje lá? É um tipo de emprego mais de escritório? É a relação de melhorar a segurança pública? É o clima? O que é que você acha que tem atraído tantas famílias brasileiras para os Estados Unidos? Então, eu acho que, como eu falei, eu acho que o perfil mudou bastante. Como você falou, João, antigamente as pessoas buscavam riqueza nos Estados Unidos, né? Então, a parte de serviço paga muito bem, né? A mão de obra de serviço paga muito bem nos Estados Unidos. Então, por esse motivo, muitas vezes as pessoas ficavam dispostas a trabalhar em áreas que não estariam dispostas a trabalhar no Brasil, até porque não dá tanto dinheiro aqui, mas de fato buscando enriquecimento. Hoje o perfil mudou muito, porque não só o nosso público que a gente atende, mas as pessoas estão se planejando para aplicar um tipo de visto e de fato agregar valor no país, mas não pensando em enriquecer, mas pensando de fato em imigração, em segurança, de fato sair do risco Brasil, porque algo que traz muita insegurança para o brasileiro é de fato não só insegurança jurídica, mas acho que é a questão da falta de segurança mesmo, e a qualidade de vida, né? Então, eu acho que esse perfil mudou muito, então as pessoas estão se planejando mais com relação à migração em si, não ao plano migratório, como eu falei anteriormente, eu acho que isso falta bastante, é o maior erro dos brasileiros, mas as pessoas estão começando a pensar mais antes de migrar. Antigamente as pessoas migravam com visto de turista, ficava lá, às vezes até se tornava ilegal, para depois pensar em qual outra estratégia, porque eles precisavam sair daqui e começar a criar patrimônio, criar riqueza nos Estados Unidos, que tinha mais oportunidade para essas áreas mais básicas da pirâmide, né? São labor jobs ali, né? Então, eu acho que
mudou bastante por esse ponto de vista. Então, existem sim as pessoas que vão para lá buscando riqueza, mas acho que a maioria é naquilo que a gente falou da falta de segurança. Boa. É verdade. Eu estava com um dado que 80% dos ilegais que estão nos Estados Unidos, eles não vieram de fronteira alguma ou por via marítima e tal. A maior parte entrou com visto justamente de turista, excedeu o prazo do visto, ficou ilegal e nunca saiu de lá. Por isso que hoje, com a nova administração, eles estão fazendo aí essa marcação cerrada na aprovação de vistos de turista, né? Porque se eles analisarem o perfil e fizerem uma análise de que a pessoa não tem nada a perder, não tem vínculo com o país de origem, a probabilidade dele querer ficar nos Estados Unidos é bem grande, né? Principalmente com família. Eu adoro a Europa, acho que em vários lugares do mundo que são bem legais no quesito artístico, cultural, histórico, mas para criar filhos, Estados Unidos, Canadá, assim, América do Norte, pela estrutura física, espaço, planícies, custo de vida e relação ao salário, acaba atraindo muita gente, né? E outro ponto aqui, Mário, é o seguinte, a gente ouve falar muito de visto de turista, visto de estudante, e fazendo uma pesquisa por alto, eu vi que existem mais de 100 tipos de visto para se tirar lá fora. Quais são os vistos mais comuns? O que é que o brasileiro pode tirar? Me fale um pouquinho sobre visto de trabalho, como é que um brasileiro sai daqui para viver legalmente lá fora e viver com a família. Vamos lá, muito bom. João, exatamente o que você falou. As pessoas que acabam ficando ilegal lá nos Estados Unidos, geralmente é porque tirou um visto de turista, foi para lá e gostou e resolveu ficar. Só que ele talvez não tenha feito um planejamento com relação ao futuro ali, porque a ideia não era ficar, era só passar um tempo, estudar inglês, fazer uma imersão ali e tal. E acabaram ficando e extrapolou o prazo e acabou até perdendo outras janelas de oportunidade de aplicação de outros vistos. Então, eu costumo falar que eu acho que não é o interessante a focar no visto em alta hoje. Eu acho que o ponto mais importante é você entender o seu plano de vida e fazer um planejamento baseado nos seus objetivos. E para depois definir o tipo de visto. Como você falou, tem muitos tipos de vistos. Tem mais de 100 vistos. Então, hoje o que está mais em alta é o EB2NW, por exemplo. Mas, de repente, aquele perfil de cliente não se adequa ao EB2NW. Ele se adequa a um O1, ou se adequa a um EB5. Então, acho que o ideal, que as pessoas erram muito, é na escolha do visto pela moda, ou pela tendência atual. Mas não ao contrário. O ideal seria analisar o seu perfil, analisar o que você tem de habilidades, os pontos de elegibilidade para se encaixar em determinado visto. Então, acho que o ponto mais importante aqui não é a escolha do visto, mas assim, analisar com um profissional, obviamente, que aí ele vai ter mais critérios ali de avaliação para entender quais são os objetivos da família e aí sim trazer um visto adequado para aquele tipo de perfil. Não, é isso. E a gente percebe que, como você colocou, que o grande erro aí é o planejamento inicial. Mas, assim, a pessoa que está assistindo a gente vai falar assim, como assim o planejamento? O que é que você acha de forma prática? Eles precisam juntar dinheiro antes de ir para lá, contratar um escritório de advocacia no Brasil, fora? Qual o primeiro passo que uma pessoa que quero me mudar com a minha família para os Estados Unidos, futuramente investir, comprar imóveis, colocar dinheiro na Bolsa Americana, qual o primeiro passo que ela tem que dar? Muito bem. Eu acho que o planejamento envolve mais do que simplesmente adquirir patrimônio ou dolarização. Eu acho que parte do pressuposto do seguinte, a primeira pergunta é, eu desejo de fato migrar para os Estados Unidos? Eu desejo me tornar residente? Ou é algo temporário que eu gostaria de passar um tempo só nos Estados Unidos para ver se faz sentido para minha família, né? Então, a gente elimina essa resposta em dois caminhos diferentes. Sim, já está definido que eu quero morar, quero migrar, quero me tornar residente, legal, então a gente vai para um caminho diferente de visto. E aí, a partir disso, existe planejamento migratório que a gente faz, inclusive, que é analisar se essa pessoa, se essa família já tem vínculos com os Estados Unidos, já tem contas, já tem business já montado, ou se o business que ele vai permanecer no Brasil vai continuar gerando renda, ou não, ele precisa de renda passiva quando ele vai se mudar para os Estados Unidos. Depois disso, dá para começar pela dolarização. Então, se você tem um plano de você migrar para os Estados Unidos, dá para começar a internacionalizar, já começar a diversificar seu patrimônio, começar a aumentar a sua reserva de dinheiro lá na moeda forte, já no local onde você vai migrar. Ao mesmo tempo, analisar eficiência tributária. O planejamento tributário, sucessório, é muito importante, porque
dependendo do movimento que você for fazer, pode mudar todo o esquema tributário da família, né? Então, eu acho que o planejamento migratório vai analisar todas essas áreas e criar esses caminhos para não ter surpresa. Porque o que eu já vi de caso, por falta de planejamento, a família se migrou por um visto que não era adequado para ela. E lá na frente, ela não conseguiu renovar o visto, ela teve que voltar todo mundo para o Brasil de volta. Filho saindo de escola, mudança de localização, amizades, etc. Então, é uma mudança muito grande. Então, a tomada de decisão de imigração é muito importante. A gente precisa essa tomada de decisão precisa ser feita com muita calma, muita cautela. Primeiro, análise perfil de visto. Segundo, iniciar um planejamento migratório para não ter surpresa lá na frente e ter que impactar essa decisão da mudança da família, mas ter que voltar para o Brasil de volta. Vocês viram aí o diretor aqui da Proxy Wealth, o Mário, deixando bem claro que a gente não é um multifamily office de boca, né? Nós temos aqui, literalmente, áreas dentro da nossa gestão de wealth planning patrimonial sucessória e pessoas extremamente capacitadas para ajudar você de ponta a ponta. Desde o momento que você tem a primeira dúvida do que fazer com o seu dinheiro, com o futuro da sua família, com a escola dos seus filhos, com aquele MBA que você quer fazer lá fora. Então, procure a gente, entre em contato, que a gente vai traçar uma linha do tempo, vai planejar e você vai receber um diagnóstico para sua família de como é que você pode imigrar em paz, inclusive receber orientações para qual cidade, qual estado funcionaria melhor para o seu desenho, né? Vamos falar aqui, Nova York, Orlando, Miami. São os 3 lugares, top 3 aí. Claro que tem outros, como Boston e tal, mas vamos falar desses 3 lugares. O que é que você acha que uma família deve avaliar antes de escolher para onde ela quer migrar? João, boa pergunta. Eu acho que não tem um local certo para se migrar. Eu acho que depende do objetivo, depende do patrimônio da pessoa, se ela comporta aquele custo de vida. Hoje, esses 3 cidades ali, vamos colocar Nova York e Miami, estão se tornando... Nova York já era, mas Miami está se tornando uma cidade muito cara, custo de vida muito alto. Então, inflacionou muito, não só preço de aluguel, mas restaurantes, mercado, moradia, custo de vida, né, do dia a dia mesmo. Então, eu costumo falar que acho que a primeira questão de análise é patrimônio, receita, quanto você poderia gastar por mês ou por ano com relação ao custo de vida. E aí sim, claro que a cidade, acho que tem a questão do clima, tem a questão do objetivo de profissional, do que você vai fazer, enfim. Mas eu acho que tem que analisar para a gente, de novo, não ter surpresa. Porque às vezes a pessoa vai com uma ideia para os Estados Unidos, de que Miami tá tranquilo viver lá, porque é barato, enfim. Só que chega lá, é totalmente diferente. Ele não fez o planejamento ideal, né? O migratório para entender quais são os custos de vida naquela região. Então, são cidades muito caras. Eu acho que existe uma migração, inclusive, a gente vê nesses últimos anos. A gente tinha um escritório em Nova York, Manhattan, a gente tinha um escritório em Miami, na Brickell, em Downtown, no centro, e a gente começou a entender que primeiro as pessoas não vão no escritório, cultura americana, e agora o brasileiro também começou a entrar nesse mesmo esquema de não ir para o escritório, principalmente se o escritório está em centros com muito tráfego, muito trânsito, e ao mesmo tempo, naquelas regiões ali, principalmente Brickell, ali, Downtown, Miami, começou a ficar muito caro e ao mesmo tempo muito trânsito. Então as pessoas começaram a migrar, né, para o norte. Então eu acho que essa questão da cidade é muito importante as pessoas entenderem primeiro o custo de vida, para depois pensar em migrar para esse centro, para grandes centros, para não ter surpresa. Não, é verdade. E falando, só pegando o gancho de Miami aí, você subindo um pouco do norte de Miami ali, você tem Fort Lauderdale, você tem ali Boca Raton, você tem Aventura. Você tem cidades ali que o custo de vida é menor do que esse fervo ali e de Miami, que vários bancos já estão, inclusive, com escritórios montados nessa região, né? O que faz a família escolher o lugar nos Estados Unidos é a qualidade da escola. Você acha que o brasileiro ele já sabe disso ou ele chega lá e se assusta? Porque o que é que eu aprendi vivendo lá, né? Que você paga os impostos municipais, você mora numa região e aquele imposto vai ser direcionado para pagar também os custos e salários de professores da escola. Então acaba que a melhor vizinhança não é que tem a casa mais bonita, maior, é onde tem a melhor escola, que a tendência das famílias lá é ter filhos. Você acha que o brasileiro está sabendo disso ou ele entra lá e toma um choque? A maioria dos brasileiros não sabem disso. A maioria dos brasileiros cometem um erro muito grande, que é, primeiro, comprar uma casa antes de, ao mesmo tempo, morar por um período naquela região.
e ter certeza que aquela região é de fato a região que ele queira morar, definitivo. Então, o primeiro erro é a aquisição da casa, e aí a gente vê muitos casos, assim, as pessoas compraram a casa, se mudaram para lá, aí começaram a entender que aquele zip code, né, aquele CEP, não era adequado, porque aquela escola para as crianças não é tão boa assim quanto a outra escola depois do outro lado da rua, que aí muda totalmente o zip code, eles não têm o mesmo benefício, e aí ele, de repente, se depara com uma situação que aquele bairro também não é tão adequado para ele, não gostou tanto daquele bairro, aí ele tem uma casa que ele adquiriu, mas com a vontade de mudar para um outro bairro, né, colocar as crianças para estudar numa outra escola, num outro bairro, e aí ele fica com um problema grande que é uma casa comprada e agora ele tem um problema de ter que ou vende ou aluga ou adquire uma outra casa. Então, acho que o grande ponto aqui, eu sempre aconselho para os meus clientes também, quando você tem uma ideia de migração, você vai para lá e aluga a casa. Você tem um bairro ideal que você queira experimentar. Aluga a casa por um período de tempo, 1 ano, sei lá, 1 ano e meio, enfim. Você vai viver aquela experiência. Claro que o estudo, a análise anteriormente é importante, mas nada melhor do que a experiência na prática, né? Então, depois teve a certeza que aquele bairro é um bairro legal, é um bairro bacana que você queira de fato morar, é um zip code que favorece a questão da educação, do ensino, legal, aí você pensa em comprar uma casa, você tem hoje muitas vantagens. O americano não descapitaliza, né? A gente sabe disso, você sabe melhor que eu disso, João. O americano não descapitaliza o seu próprio capital, ele simplesmente usa o dinheiro do banco, porque o juros é muito baixo. Então, até mesmo para comprar uma casa, ele prefere manter o recurso no investido, gerando renda, gerando equity, e ao mesmo tempo com esse equity ele paga o financiamento, né, os juros que é bastante baixo, ele paga o financiamento da casa e outras coisas de negócio e tudo mais. Mas aí você pensa em comprar a casa, né? Então, eu acho que o zip code o maior erro também dos brasileiros nessa questão é adquirir a casa, não ter vivido a experiência naquele bairro, e aí depois ele se depara com a surpresa e tem que fazer grandes mudanças aí, mas esse é um erro muito comum. Esse ponto que você trouxe aqui agora, a gente vai tocar nele para clarear para a população aí, o público que está assistindo a gente aqui. Vamos lá. Então você está me dizendo que o cliente tem lá, cliente nosso, está sendo atendido por mim, por exemplo, tem lá $200 mil que ele juntou ao longo da vida, está lá investido numa carteira de investimentos na Charles Schwab ou na Interactive Brokers com a gente, beleza? E ele resolve se mudar. Você está me dizendo que ele não precisa sacar $100 mil para poder dar de entrada numa casa dele, ele pode pegar um dinheiro emprestado em cima desse capital que ele tem? Explica isso para a gente como é que funciona. Isso é algo interessante também, João. Tem umas operações financeiras que a gente chama de leverage, né? E traduzindo ao pé da letra é alavancagem. Mas não é a alavancagem que a gente está acostumado no Brasil, né? E existe muito risco nisso, por sinal. Então, existem esses 2 modelos, né, de alavancagem. O leverage de múltiplos, então você tem lá $100 mil e você alavanca em até 3, 4, 5 vezes, investe no mercado, o que é muito arriscado, porque se o mercado cair, você tá ali com um prejuízo altíssimo. A outra alavancagem é com empréstimo colateral, só que não é considerado empréstimo nos Estados Unidos. A alavancagem, você tem um principal investido, vamos supor que você tenha $1 milhão, e você quer usar esse recurso para, sei lá, comprar um avião, colocar esse avião para alugar, ou você quer fazer uma operação rápida ali, de curto prazo, de flip, ou compra de casa, aparecer uma oportunidade, enfim. Então, você consegue sacar um percentual baseado no risco da carteira. Então, geralmente, a gente costuma trabalhar com 50%, pode até que chegue mais, mas 50% você saca. Você sacou esse recurso, o principal de $1 milhão fica investido. O que você sacou, você paga juros. Esses juros são mensais. Esses juros, eles estão atrelados à taxa de juros do Fed. Então, ele sempre acompanha a curva de juros. Se os juros caírem, ele acompanha. Se os juros subir, ao mesmo tempo. Só que você não paga empréstimo, você não paga uma parcela de empréstimo, você só paga os juros mensais. E você não tem prazo de devolução desse recurso, você não tem a obrigatoriedade de pagar o principal, amortizar isso ao longo do tempo. Então, você simplesmente pode sacar os 50%, $500 mil, fazer o que você quiser, trazer para o Brasil, mandar para a Europa, o que você quiser. E, ao mesmo tempo, você vai pagar, a única obrigatoriedade que você tem é pagar mensalmente os juros. E, claro que a gente faz uma gestão dentro daquele recurso, com relação até mercado, o risco da carteira, etc., com muita cautela. Mas isso é algo que o americano faz muito. Não descapitaliza, usa o capital próprio para ele poder adquirir coisas, enfim. Então, tem até um caso interessante do Elon Musk, que ele usou a própria share das empresas para comprar o Twitter.
né? Então, ele não se descapitalizou e, ao mesmo tempo, ele não pagou imposto sobre isso, enfim. Então, tem muitas estratégias que o americano usa para esse tipo de operação que favorece muito na hora, não só do custo, mas com eficiência tributária. Então, você está acompanhando aqui a quantidade de informações que a gente tem para poder prestar para vocês que são nossos clientes ou estão aqui acompanhando a gente. Temos base para ajudar vocês desde o planejamento de escola dos filhos de vocês até o local ideal para vocês trabalharem de acordo com a formação. As formas mais fáceis de migrar para os Estados Unidos são através de transferência pela empresa, através de casamento com um cidadão americano ou através de uma pós-graduação, seja ela MBA, mestrado, doutorado lá fora, que você recebe o famoso OPT, que é uma liberação que você fica 2 anos, 3 anos nos Estados Unidos, dependendo do tipo do seu curso, com liberdade de trabalhar lá e participa dos sorteios de Green Card. Mário, alguns vistos, eles dão Green Card direto, né? E outros não. Como é que funciona isso? É liberdade para trabalhar, para morar? Tem diversos tipos de visto, João. Uma ótima pergunta, até para segregar isso. Então, tem vistos temporários, que não te dão direito de Green Card, e tem vistos com residência permanente. Então, o que a gente hoje está mais acostumado a ver, de modo geral, é o EB2NW. Então, o EB2, ele é um tipo de visto no qual você precisa ter um sponsor de uma oportunidade de trabalho, e aí você aplica com habilidades extraordinárias, e essas habilidades, basicamente, excepcionais, essas habilidades vão ter um critério ali de lista de elegibilidade, você tem que cumprir pontuações, etc. E esse visto, basicamente, te dá o direito do Green Card. Aí tem o EB2NW, o NW que você tem que apresentar basicamente um plano de negócio, enfim, defender por que você deveria ser aprovado e obter um Green Card. Então, dentro da residência permanente, você tem desde os EBs ali e o EB5 que eu falo que é o carro-chefe. O EB5 é o carro-chefe porque, basicamente, é o único critério de avaliação que o governo e o USCIS, que é o órgão migratório, vai analisar, é a origem do recurso. Então, hoje está em um investimento mínimo para você participar de um programa, são $800 mil. Esse programa, a exigência que ele tem é de geração de emprego. Então, nada mais, nada menos que você empresta o recurso para um projeto já elegível, né, já pré-elegível ali pelo programa. Esse projeto tem a obrigação de gerar emprego, 10 empregos full-time durante o período por vaga de EB5. Então, esse é o ponto mais importante. O programa foi criado para incentivar a geração de emprego em áreas que precisam, de fato, de geração de emprego, tá? Em áreas que são menos desenvolvidas. Então, o EB5 eu falo que é o carro-chefe, porque mostrando ali a questão da origem e laço do recurso e escolhendo um bom projeto, você basicamente está na fila ali para aprovação do Green Card. Os outros vistos dependem de uma série de critérios de avaliações com relação ao seu lado profissional, elegibilidade de recomendação, habilidades, etc, etc. Então, o EB5, inclusive, tem uma janela importante, se você me permite falar, João. A validade do EB5 é até setembro de 2027. Só que existe uma lei, baseada até no histórico que aconteceu no passado, o Congresso criou uma lei chamada Grandfathering, que garante a continuidade de avaliação dos processos aplicados até setembro de 2026. Então, até setembro de 2026, esse ano aqui, todo mundo que aplicar para o processo de EB5 está garantido de que se algo acontecer com o EB5 lá na frente, vamos supor que o investidor aplicou para o EB5 em março de 2027. Em setembro de 2027, o programa foi encerrado, teve uma renovação automática, algo desse tipo. Basicamente, esses processos, eles estão pausados. Essa pessoa aplicou antes, mas ele está pausado, como aconteceu em 2021. Então, para garantir a continuidade do processo, não a garantia do EB5, tá? Do Green Card, mas a continuidade do processo, essa lei, ela garante que esses processos aplicados até setembro de 2026, que continuem sendo avaliados e analisados e que cumpram o devido à aplicação ali, a petição perante ao USCIS. Então, é algo bem importante. E aí, outros vistos que a gente vê bastante são vistos temporários. Então, acaba sendo ponte, né? O A1, por exemplo, é um visto de habilidades extraordinárias, que tem alguns requisitos menos criteriosos que o EB1,
A1, por exemplo. Então, são vistos temporários, o E2, que são para pessoas que têm cidadania com algum país tratado comercial com os Estados Unidos. Então, são vistos pontes para você entrar com visto temporário, você decidir de fato que aquilo lá é algo definitivo que você quer mudar, e aí mudar a estratégia para algum visto que dá a residência permanente lá na frente. Tá? Então, como eu falei, milhares, centenas de vistos e dezenas de opções de vistos. Eu acho que o grande desafio aqui, João, é não escolher o visto em alta, né? Porque isso muda bastante. Eu acho que o SAS começa a mudar o critério de avaliação conforme a demanda começa a aumentar. Então, hoje os brasileiros estão saindo de EB2, NW, indo para o A1, porque acaba sendo um critério um pouco menos rigoroso. Então, eu acho que esquecer essa questão da tendência. Eu acho que achar um profissional que tem experiência com imigração e aí o profissional vai analisar o perfil do cliente para trazer o melhor visto para aquele cliente. Então, são camadas que todo imigrante tem quando imigra para os Estados Unidos, em que ele pode ter ali um visto de turista, um visto de estudante, um visto de residência temporária ou trabalho. Depois ele vai ter uma residência permanente, e a partir daqui ele já é chamado de US Person, ele já não é alien, como eles colocam lá. E acima disso, cidadania americana. Qual a diferença de você ter um green card e de ser um cidadão americano? Os pontos principais são dois. O primeiro é que você não pode se candidatar a ser presidente dos Estados Unidos. E o segundo ponto, você não vota, né? Então esses são os dois pontos principais. Mas tem um terceiro, que que o green card, ele é um direito, é uma concessão que os Estados Unidos estão te dando para você residir lá. E quando você passa desse ponto para a cidadania, você não precisa mais morar lá. Você já é um cidadão americano, você pode morar em qualquer lugar do mundo. Só lembrando que os Estados Unidos, agora a França também, são o único país do mundo que tributa a você pela sua nacionalidade e não pela sua residência. É que as pessoas não acompanham muito esse detalhe, e esse é um detalhe importante. Se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, muito patrimônio, e você vai tirar a cidadania americana, se prepare, porque você vai pagar imposto nos Estados Unidos para sempre. Correto, Mário? É isso aí. Muitas pessoas... Bom, Brasil também, né? Deveria ser, mas que as pessoas não se atentam e talvez nem sabem disso. Mas sendo brasileiro, sendo US person, como você falou, João, essa pessoa se torna global tax. Então... independente da residência física dela, ela deveria declarar imposto sobre todas as rendas ao redor do mundo, seja brasileiro, seja americano, mas ninguém faz isso. A gente sabe bastante disso. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção, porque eu acho que o cruzamento de dados que os sistemas de Receita Federal, tanto o brasileiro quanto o americano, estão começando a evoluir, eu acho que vai chegar um momento, a questão de tempo, para esse cruzamento de dados ser automático. Então, não está longe disso acontecer ainda. E fica aqui o disclaimer, tá, pessoal? Não estou falando para você não declarar e continuar, né, nesse limbo. Pelo contrário, eu acho que a ideia aqui é você se regularizar ou manter claro e as declarações nos países que você é residente fiscal. Muitos brasileiros não têm conhecimento disso, mas isso é muito importante para evitar qualquer tipo de problema futuro. A gente já viu vários casos de brasileiros que obtinham a residência fiscal americana, mas porque continuava com as atividades no Brasil, ele achava que não deveria declarar imposto nos Estados Unidos porque a receita é realizada e obtida no Brasil, ou vice-versa. Mas está equivocado. Então, ter um bom profissional tributário, uma assessoria que vá ajudar o cliente a declarar. E eu acho que a questão do imposto, a gente vê muito a questão do imposto americano é mais alto que o brasileiro, etc, etc. Mas existe muito mito nisso, porque depende da sua estrutura, né? Depende da como você está ali declarando. Existem várias ferramentas, várias estratégias tributárias, inclusive, para minimizar isso, trazer eficiência tributária. Então, eu acho que esse pode se tornar um gargalo muito grande se você não planeja e com falta de conhecimento. Eu já vi vários casos de brasileiros que desistiram do Green Card, que ficaram sabendo depois, porque não tinham sido assessorados, que se tornaria um Global Tax e iria tributar a renda total ao redor do mundo, de todas as rendas que ele tivesse ali com relação aos negócios. Mas ele não chegou a fazer nem planejamento com eficiência tributária, para entender de fato o que ele pagaria na prática. Então, para evitar que essa decisão seja frustrante, eu sempre aconselho a criar um planejamento
pré-migratório e, ao mesmo tempo, depois que você se tornar US Person, fazer um planejamento tributário ali para trazer eficiência tributária. Porque a carga tributária, embora pareça ser grande, mas ela tem ferramentas para minimizar ao máximo ali e trazer muita eficiência. Voltando ao ponto aqui dos 3 lugares que a gente colocou, pegando um gancho aí da parte tributária que você colocou, é o seguinte, Nova York teve uma mudança drástica aí na questão da eleição e entrou lá um modelo de gestão em que ele aumentou os impostos, tem dificultado a vida das pessoas que têm patrimônio, principalmente segunda moradia, e a escolha de onde você vai morar nos Estados Unidos, pelo menos pelo que eu percebo hoje, é muito ligada a se o Estado tributa a renda, se tem tributação de renda estadual, e da ideologia dominante naquele Estado, né? Então, basicamente hoje, se as pessoas vão escolher, vou botar aqui entre o Estado de Nova York e New Jersey, comparado com a Flórida e Texas, né? Eles vão escolher baseados em impostos e ideologia. Então, a família mais progressista e que acredita que o Estado tem que ser maior e não se importa em pagar mais impostos, ela vai de coração aberto aí para Nova York, New Jersey, por exemplo, porque os salários lá também são bem mais altos. Mas tem essas questões todas aí. Isso vai interferir, inclusive, na educação do seu filho, no tipo que vai ser ensinado na escola e tudo. Liberação do porte de arma, tudo. A visão de mundo é totalmente diferente, né? Mesmo país, mas os estados são como se fossem países separados. Já no sul, ali, no Texas, na Flórida, naquela região, você vai ter ali, além do clima ameno, vai ter uma população muito mais conservadora, muito mais ligada no seio familiar, né? O slogan daqui funciona lá também, o Deus, Pátria, Família e Liberdade, existe lá. E as pessoas também têm facilidade de viver lá com o nível de inglês muito mais baixo. Você acha que é possível morar na Flórida ou no Texas só com espanhol, com o inglês que a gente chama de macarrônico, ou broken English, como eles chamam lá? Vou abrir um parênteses aqui, João, para comentar o que você falou sobre os estados aí. Eu acho que mesmo a família progressista, na hora de pagar uma carga excessiva de imposto, ela vira conservador na hora. Então, a gente viu isso e tem visto muito essa migração de nova-iorquinos saindo de Nova York por questão, tudo que você falou, né, da questão da governança, com relação até aos malefícios ali do que está sendo implementado. A gente está vendo mais de 5 mil empregos saindo de Nova York, indo para Dallas, para o Texas. Os maiores bancos ali do mercado financeiro, JP Morgan, Wells Fargo, etc., estão se migrando para o Texas. Dallas, eu acho que vai ser um novo polo aí do mercado financeiro nos próximos anos. Nova bolsa, né? Nova bolsa já foi aprovada, exatamente. Tem uma projeção de aumento da população de 45% até 2040. Então, assim, já estão com problema de déficit de matéria-prima, de pedreira, de concreto, brita, essas coisas, para, de fato, desenvolver a infraestrutura da região, que é o triângulo ali, né? O Houston, Dallas, etc. Então, os Estados Unidos inteiro está olhando o Texas. É uma migração muito grande por vários fatores que você comentou. Governo, incentivo fiscal, baixo custo de vida, etc. Então, realmente, isso traz bastante chamariz ali para essa mudança. E, como eu falei, acho que Flórida e Texas estão sendo hoje, eu acho que os pupilos ali dos estados, né? Califórnia e Nova York estão saindo cada vez mais pessoas indo para esses 2 estados. Vive com espanhol lá ou precisa falar inglês? Então, aí que eu ia falar, depende. Eu acho que o ideal, né, o mundo ideal, seria isso que muitos brasileiros não pensam quando vão migrar. Eu acho que é secundário. Uhum. A primeira é a migração, o visto, aí depois fala, preciso aprender inglês. Isso eu acho que te limita muito a várias oportunidades. Por mais que você tenha espanhol e Flórida, Califórnia, fala bastante espanhol por conta do México, etc., faz você, talvez, não conseguir viver no dia a dia? Não, acho que tem muita gente que fala espanhol lá e você conseguiria viver numa boa. Mas eu acho que te limita muito a oportunidade. Porque, principalmente negócio, né? Porque, senão você vai ficar dentro da comunidade ali, brasileira e espanhola, até quando? Né? Até quando você está se limitando até o crescimento profissional que você poderia ter, tanto da sua empresa, do seu negócio, enfim. Então, acho que dá para viver? Dá. Mas investir em aprendizado do inglês acaba sendo uma oportunidade muito grande de crescimento profissional. Faz sentido a família já começar antes do processo migratório. Inclusive, se ela fizer um planejamento com a gente gente vai passar essa mensagem, né? Começar a estudar inglês tipo um ano antes de ir para lá,
para já chegar lá com o mínimo de base. Tô colocando aqui uma pessoa ou uma família que não tenha essa base inicial. Você acha que faz sentido? Eu acho que não só o inglês, tá, João? Eu acho que as coisas andam juntos, mas a diversificação, a dolarização e o inglês, elas talvez não são mais ou menos importantes uma com a outra, ou em prioridade número 1 ou 2, mas que talvez elas podem andar juntos. A partir do momento que você... eu acho que o inglês hoje é fundamental para qualquer decisão. Se você vai manter no Brasil, você vai mudar para fora, né? Migrar. E dolarização é a mesma coisa. Então, mas quando você decide de fato migrar, eu acho que essas duas coisas são fundamentais no primeiro passo. Dolarização e inglês. Tá? Então, eu recomendo fortemente as pessoas começarem a aprender inglês e começar a dolarizar para, de fato, ter não só não limitação, mas, ao mesmo tempo, até para você ficar um ambiente confortável, né? Porque todo ambiente ali, a língua nativa é o inglês. Embora as pessoas falam espanhol por conta da localização ali, mas vamos supor que você mude, sai da Flórida e vai para um Wyoming, vai para um North Carolina, que não tem tanto espanhol, você não consegue sobreviver direito. Então, acho que o inglês acaba sendo fundamental. Assina embaixo também, acho que ir para os Estados Unidos, tentar viver sem inglês, você vai viver na periferia do país. Periferia intelectual, profissional, vai ter diversas dificuldades. E se tiver filho, vai ser um problema grande, porque as crianças aprendem o idioma de forma muito prática. Em 6 meses você está com um filho fluente na escola. E eu já vi essa cena várias vezes, o filho falar a língua nativa com os pais na rua, vira pro irmão e começa a falar inglês, porque ele está extremamente confortável, e depois de 1 ano ele já não quer mais falar a língua nativa. Aí vem aquela guerra dentro de casa para não perder também os laços com o país de origem, né? Sim. O que é legal fazer, né, o que muita gente faz, o próprio Brian, que é um dos sócios fundadores da Proxy, ele é gringo nativo, mas ele cresceu no Brasil, como a gente já falou aqui, inclusive. Mas os filhos falam com ele em inglês e com a mãe em português, para não perder o laço cultura brasileira. Então isso é legal, dá para você fazer essa brincadeira, mas o inglês acaba sendo fundamental de qualquer jeito. Não, se a pessoa não tiver essa disposição, é porque muita gente vai ouvir aqui, vai colocar esse plano, mas não vai realizar de fato. A minha orientação é não vá para o nordeste do país, para o norte, que seja aquela região ali das cidades mais famosas, Nova York, Hoboken, em New Jersey, Filadélfia, lá na Pensilvânia, até a parte de Chicago, Rhode Island, Boston, lá em Massachusetts. Não vá, porque lá o inglês é domínio total. Entendeu? O espanhol é ultra secundário, e os empregos que vão aparecer para quem não tem o inglês vão ser os empregos que às vezes o americano não quer pegar. Sim. Se você fizer isso aí por vontade própria, beleza, você quer trabalhar na construção. E não é a questão financeira, tá? É a questão de exposição, principalmente ao frio. Então, um dos trabalhos que mais dá retorno pro americano lá é trabalhar na HVAC, que é o cara responsável por estrutura de ar-condicionado e aquecimento. Os salários são altíssimos, mas você vai ficar lá durante 7 meses tomando frio de carga de menos 5, menos 3, para poder fazer instalações gigantescas. Então, voltando ao ponto do inglês, que esse ponto é importante, é resolver a questão do visto e resolver a questão do inglês. Uma pergunta que o pessoal faz bastante é o seguinte: estou nos Estados Unidos com visto de turista ou estou com visto de estudante. É possível transformar isso no green card nos Estados Unidos direto ou tem que voltar para cá? Boa pergunta, João. Dá para fazer, depende do visto que você for escolher. Então, você tem hoje, por exemplo, algumas opções em determinados vistos, no qual você consegue aplicar por um processo de ajuste de status. Então, vamos supor, eu vou aplicar para o EB5, e eu estou com visto de turista, tá? E eu consigo aplicar para o EB5 e depois aplicar para um processo que é o ajuste de status. Então, eu aguardo, enquanto o EB5 está sendo processado, eu aguardo o USCIS aprovar a minha residência, o direito do trabalho e viagem. Então, eles são 3, um processo o mesmo, mas são 3 aprovações diferentes ali que você pode usufruir isso enquanto você aguarda o EB5 ser aprovado. Se você aplica por esse processo de ajuste de status antes do EB5 ser aprovado, você não pode sair dos Estados Unidos. Você tem que aguardar essas petições ali serem aprovadas. Se você tem a aprovação da viagem aprovada, você pode sair dos Estados Unidos normalmente. Se você sair isso antes dessa aprovação, esse processo de ajuste de status ele se encerra, ele cai. Você tem que aguardar a aprovação do Green Card, né, do EB5. Então, existe essa possibilidade, caso você queira
a peticionar, né, a processar dentro dos Estados Unidos, existe a possibilidade de você aplicar isso fora dos Estados Unidos e esperar a resposta, tá? Então, o que muita gente faz com vídeo de turista, até mesmo para se planejar, né? Sai de lá, volta para o Brasil, se planeja, enfim, aplica daqui, e aí depois você acaba voltando com a aplicação. Mas tem essa possibilidade sim, tá? De aplicação enquanto você está lá ainda, para determinados tipos de visto. Se você está pensando em migrar para os Estados Unidos, pense direitinho em quem é que você vai entrar em contato para poder fazer o planejamento para vocês. Será que a pessoa que você está entrando em contato, por mais que seja um grande escritório, um grande family office aqui do Brasil, vai ter conhecimento para ajudar a preparação de seu filho para o SAT? Vai entender o que é um GMAT, um GRE ou um TOEFL para poder colocar o seu filho mais velho para entrar numa grande universidade americana? Será que ele vai poder te explicar direitinho o que é um OPT, uma permissão de trabalho para que você consiga o green card e trabalhar nos Estados Unidos de forma tranquila? Vai ter esse suporte que a gente comentou aqui para poder falar sobre todos os tipos de visto, como você pode pagar menos e resolver de uma vez por todas o planejamento da sua família, para que você de forma alguma tenha problemas tanto com a parte tributária quanto com a parte imigratória. Então, assim, se você pensa em investir no Brasil, tem casas no Brasil que faz o trabalho que a gente não faz, que é a parte de investimento, planejamento patrimonial e sucessório com as leis locais aqui. Mas se você pensa em imigrar para os Estados Unidos, entre em contato com quem tem licença, conhecimento, know-how, estrutura e capacidade de te ajudar na prática. Então, contamos com vocês aqui toda vez que pensarem em imigrar, em investir e planejar o futuro da sua família nos Estados Unidos. Tem algum mito que você gostaria de desmistificar? Eu acho que o primeiro, aproveitando o gancho que você falou, é que o Trump ou o governo americano não quer imigrante. Acho que pelo contrário. Eu acho que eles tentam criar maneiras e opções de incentivo de imigração para, de fato, profissionais que aplicam maneiras legais. O que eles não querem é que a pessoa entre legalmente e fique legal. Porque isso causa um impacto gigantesco para o orçamento dos governos, dos estados, dos municípios. Porque hoje você faz um planejamento de budget baseado em segurança, educação, etc., baseado na população local. Se você tem um aumento de população não previsível ali, não planejado, acaba furando todo o orçamento deles e foge um pouco do controle de segurança, uma série de coisas. E por aí vai, né? Uma série de problemas que pode acontecer. Então, acho que o governo incentiva, e cada vez mais, o meio legal perante aos vistos que agregam valor para o mercado americano, como os vistos de trabalho, vistos de investimento, etc, etc. Então, eu acho que esse é um primeiro mito. O mito número 2, que eu costumo falar, é com relação à saúde. E a gente sabe que isso é um gargalo muito grande. As pessoas acham que seguro-saúde nos Estados Unidos é impossível de pagar, é caríssimo, tem que pagar milhões de reais por ano, enfim. Então, de fato, é um ponto de verdade, porque se você olhar na questão privada, né, no particular, é muito caro. Mas você tem diversas estratégias ali e, ao mesmo tempo, opções de contratação de seguro de saúde que acaba sendo um custo-benefício. Então, por exemplo, tem um programa que foi criado pelo governo, que é pelo Affordable Care, que é um Obamacare. Chama Obamacare, é um marketplace que, baseado na sua receita, na sua renda, né, quantidade de filhos, idade, estado onde você mora, reside, ali tem alguns critérios de avaliação e te levam até um subsídio pelo governo federal. E aí, dentro daquele marketplace, tem seguradora de saúde privada que estão ali ofertando para você contratar o seguro-saúde. Então, eu já tive casos de brasileiros, por exemplo, principalmente no começo, que o cara não tem tanta renda nos Estados Unidos, ele consegue um custo muito baixo. Eu já tive casos de clientes que pagam uns $50 por mês para ter um seguro-saúde. Então, assim, é possível ter um seguro-saúde barato, com uma cobertura interessante e estar protegido ao mesmo tempo. Então, isso é um mito muito interessante, porque as pessoas acham que o seguro-saúde é algo impossível, algo que eles vão gastar muito dinheiro. Tá? Então, isso é um segundo mito que eu costumo ver bastante aí, que eu gosto de desmistificar. Tem a narrativa, né? Os Estados Unidos não tem SUS, mas eu vou dar o meu relato agora pessoal quanto a isso, somando com o que você colocou, que é o Obamacare. Se a pessoa é idosa, ela também tem lá o Medicaid, 65 anos mais, ela já não paga mais saúde, é o SUS dos idosos, existe lá. E qualquer empresa nos Estados Unidos que tenha 11 funcionários ou mais, ela também é obrigada
por lei, a fornecer seguro-saúde para seus funcionários. Então, você já me colocou aí a pessoa que tem uma possibilidade, uma elegibilidade para o Obamacare, os idosos para o Medicaid. Se você trabalha numa empresa que tem 11 funcionários ou mais, que qualquer empresa média já tem essa quantidade de funcionários, qualquer lanchonete já tem esse volume, então sobram ali as pessoas que por conta própria têm que fazer ali o seu aporte mensal no seguro-saúde, e a gente sabe que o brasileiro acaba não fazendo. E aí paga para ver, na hora que tem qualquer probleminha, e aí acaba tendo que pagar caro. A conta é cara. No balcão do médico. Mas, excelente nossa conversa mais uma vez, foi um prazer aí te entrevistar sobre um tema que você tem bastante experiência e que é importante para nosso público aqui. E agradeço a todos que estiveram aqui acompanhando mais um episódio do Step Talks. Nos vemos em breve e um grande abraço a todos. Obrigado, João. Um grande abraço a todos.